Boa noite, queridos, graça e paz. É bom estarmos aqui neste domingo, que é o terceiro do mês de março, dia 21, e expressamos assim nossa gratidão ao Senhor por conta do seu cuidado, por conta do seu favor, por conta das suas misericórdias que nos tem alcançado. Estamos aqui para apresentarmos e oferecermos ao Senhor um culto aqui, nesse instante online, e você em sua casa, você com sua família, você no seu trabalho, podendo também se juntar a nós nesse projeto, nesse propósito de adoração como igreja, porque onde a igreja do Senhor estiver, a Bíblia nos ensina, aí o Espírito Santo de Deus está, e aí a liberdade, aí a adoração pode ser expressa. Então nós vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor que nos conduza, que nos oriente. Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por teu favor, obrigado por tuas misericórdias, obrigado por tua graça que nos contempla, que nos alcança. Queremos expressar aqui, ó Deus, toda a nossa gratidão por conta do que tu és em nossas vidas, na condição de nosso Senhor, dono da nossa história, na condição de nosso Salvador, aquele que nos comprou, nos resgatou, pagou com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o nosso resgate, e nos tomou para si, firmou os nossos passos. A tua palavra nos ensina isto. O Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. Nós te bendizemos, nós te adoramos por isso, Deus. Receba o culto e a adoração que estamos aqui para te prestar. Visita, Deus, os teus servos, visita cada família, cada irmão, cada amigo que nos acompanha, que está ao alcance da nossa voz, que se junta a nós nesse propósito de adorarmos e engrandecermos o teu nome, reconhecendo que tu és o nosso Deus. O Senhor é o dono das nossas vidas e história. Pertencemos ao Senhor. E é por esta razão e nesta convicção que estamos aqui para te oferecer esse culto. Fala aos nossos corações, em cada ato, em cada gesto que envolva esse tempo de celebração que estaremos aqui juntos apresentando ao Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza e nos dirija em tudo. Por Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu quero ler um texto da palavra e em seguida o Ministério de Louvor vai nos conduzir nos primeiros cânticos de adoração desta noite. E o texto é Apocalipse capítulo 2, versos 8, 9, 10 e 11. Apenas 4 versos, mas 4 versos inspiradores, dirigidos pelo Senhor Jesus à igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas na Ásia, às quais o Senhor Jesus se dirigiu, valendo-se do seu apóstolo João, exilado em Patmos, sendo ali à vista do Império Romano, castigado, judiado, privado da comunhão com sua família, com sua igreja, com seus amigos e irmãos, mas aos olhos de Deus, um homem que estava no centro da vontade de Deus para fazer valer os propósitos dele. Guarde isso. Aos olhos humanos, nós podemos estar atravessando um momento mais triste, mais terrível, mais angustiante, mais sofrido, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, é um tempo de graça, é um tempo de sermos instrumentalizados, usados pelo Senhor, sermos a ferramenta que Ele precisa, como Ele fez com João. O texto diz assim, Apocalipse 2, versos 8 a 11, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A palavra de Jesus Cristo à igreja de Esmirna era ao mesmo tempo de conforto, de consolo, mas também de encorajamento, de renovo no ânimo daqueles irmãos. Observe que o Senhor Jesus fala com clareza: haverá uma perseguição implacável sobre vocês. Vocês serão perseguidos e perseguidos com ódio de morte. A ideia aqui dos 10 dias, não são 10 dias de 24 horas. A ideia dos 10 dias aqui envolve uma contagem plena, uma contagem absoluta, um tempo exato. Está relacionado na numerologia bíblica com os 10 dedos das nossas mãos. É uma contagem perfeita aos olhos de Deus. Será de acordo com o propósito de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Mas observe, entenda isso: será um tempo de tribulação, será um tempo de dificuldades, será um tempo de perseguição. Alguns de vós serão lançados na prisão, para que sejais provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte: sê fiel até a morte. Isso não significava dizer que todos iriam morrer. Isso não significava dizer que todos estavam ali, diante daquelas palavras de Jesus, sendo avisados, orientados, de que o fim de todos eles seria a morte iminente que estava chegando. O Senhor Jesus estava dizendo: sejam fiéis, mesmo que alguns de vocês sejam levados à morte. Sejam fiéis. Lembrem-se de Estevão. Sejam fiéis. Lembrem-se de Tiago. Sejam fiéis. Sejam fiéis, ainda que vocês paguem com a própria vida. Sejam fiéis, permaneçam fiéis, não arredem o pé da fé de vocês, não voltem atrás, permaneçam fiéis, sejam fiéis até a morte, e darei a vocês, e honrarei vocês. A ideia é esta: e dar-te-ei a coroa da vida. Escute, não acabou aí, há uma outra promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, escute, o Senhor Jesus dizendo: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que isso significa? A primeira morte, ainda que experimentada por conta da fidelidade ao Senhor, tem um reconhecimento, tem da parte de Deus algo reservado. Não haverá o dano da morte espiritual, não haverá o dano do afastamento eterno de Deus. A segunda morte aqui é uma referência ao afastamento eterno do Senhor. A morte física, mais cedo ou mais tarde, esses homens experimentariam. A morte física, fosse por doença, fosse diante dessa perseguição implacável, fosse diante de um decreto de César, eles experimentariam. Agora a segunda morte estava garantida aos que permaneceram e permaneceriam fiéis. Ser fiel, ainda que você precise, ainda que depois de passar por tanta dificuldade, por tanta tribulação, por tantas angústias, por perseguição, ainda que você
perca a sua vida, ser fiel, você não vai conhecer a segunda morte, você não experimentará a segunda morte. Pastor, isso é conforto? É. Para quem espera no Senhor, é. Isso é encorajamento, isso é renovo. Para quem confia no Senhor, é. Nós sabemos que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver para a eternidade com Deus. E sabe quando começa a nossa eternidade? A nossa eternidade começa aqui, quando eu e você somos alcançados pela graça, pelo amor imerecido da parte de Deus, revelado a mim e a você em Jesus. Aqui começa a nossa eternidade. O fim da nossa existência física não interrompe, não quebra a nossa eternidade iniciada com Deus, startada a partir do instante em que o Senhor Jesus passa a ser Salvador e Senhor nosso. A morte física é apenas o fechar os olhos para que imediatamente a gente esteja já na presença do Senhor. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, não se esqueça disso, morrem no compromisso, morrem na fidelidade com o Senhor. É a morte física. A segunda morte é a mais terrível, é a espiritual. Vocês já devem ter me ouvido falar, eu tenho dito desse púlpito inúmeras vezes: quem nasce duas vezes, morre uma. Quem nasce uma vez, morre duas. Como assim, pastor? O que é isso? O que significa isso? Que sentido é esse? Quem nasce uma vez, nasce apenas para a vida física, para a existência física, quer por um dia, quer por 1000 dias, quer por 1 ano, quer por 100 anos. Quem nasce uma vez só, morrerá duas. Experimentará a morte física e essa segunda morte. Agora, quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Como assim, pastor? O nascimento físico e aquele nascimento sobre o qual Jesus tratou com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, era um doutor da lei. Era um homem letrado, estudado, um homem que frequentava a sinagoga regularmente. E então Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. A referência de Jesus a Nicodemos é: você precisa nascer de novo, de dentro para fora, da sua relação com Deus, da sua experiência com Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento espiritual, gerado de novo. Não se esqueça, o apóstolo Paulo trata sobre isso com muita clareza, com muita exatidão, ao ponto de dizer: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sabe o que significa essa expressão? Há uma nova geração, é gerado outra vez, não no útero materno, como Nicodemos pensou que seria. Não, é nascido pela ação do Espírito Santo na vida do indivíduo, do ser humano. Há um novo indivíduo sendo gerado pela intervenção, pela orientação, pela direção do Espírito Santo. É o segundo nascimento. Quem nasce 2 vezes, morre apenas uma, a morte física. A morte física, a morte espiritual não. Fidelidade, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça fiel, ainda que você precise morrer para testemunhar da sua relação com Deus e da sua fidelidade ao Senhor, porque você não experimentará a segunda morte. Não sou eu quem prometo isso, não é Lírio dos Vales quem promete isso, não é o apóstolo, o bispo, não, é o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, promessa dele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Queridos e amados irmãos, graça e paz a todos, amém? Aleluia. Boa noite a vocês que estão aí
na telinha do YouTube. Que o Senhor possa estar realmente abençoando a vida de vocês nesse momento, nessa noite. Que o Espírito de Deus possa invadir o seu coração, fazer mudanças e te dar a alegria que você tanto espera nesse momento. Eu convido a você, com alegria, diante do Senhor, a nós adorarmos ao Senhor com alegria, declarando: exaltai, bendito seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém? Convido você. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer teu nome. A Ele sem louvar. Exaltai, exaltai, engrandecer teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer teu nome. A Ele se louvar. Exaltai. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda honra eu te darei. E do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandeça teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandeça teu nome. A Ele se louvai. Declarei. Exaltai, engrandeça teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandeça teu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai. Amém? Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Seja ousado diante do Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. É o que nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Ousado, amor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinitosado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitosado
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, e que impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, e que impressionante, infinito, ousado amor de para as sombras, escalam as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, e que impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, te adoramos, Senhor. Aleluia. Espírito de Deus, venho te adorar, cante a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Neste lugar tem
Vamos orar? Vamos orar mais uma vez e buscar a face de Deus dessa feita, também apresentando ao Senhor a família do Edson, o irmão Edson, a Lília, o Gustavo, a Cindy e o Maico, que testaram positivo para a Covid. Vamos orar pelos queridos nossos que estão aí enfrentando esses dias delicados com relação ao agravamento da crise com a Covid e também delicados em razão da manutenção do funcionamento das coisas nos nossos dias, das instituições, de tudo mais. Vamos apresentar ao Senhor e pedir que Ele nos conduza e nos oriente. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, por esta noite. Queremos te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos como igreja e podermos apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas. Podemos apresentar ao Senhor nossas vidas, nossos talentos. Queremos nesse instante, Deus, expressarmos aqui nossa gratidão, porque o Senhor nos tem sustentado, tem sido o nosso provedor, nos tem dado, ó Deus, de uma maneira clara, as evidências, ó Deus, do teu cuidado, do teu amor, na provisão, no sustento, no encorajamento, no ânimo, no conforto, na cura, no restabelecimento do vigor físico dos teus servos, do teu povo. Queremos de uma maneira especial também apresentar ao Senhor nesse instante a família do Edson. Visita o Senhor, restaura as forças de todos naquela casa, bem como, ó Deus, outros queridos nossos que porventura estejam aí enfrentando esse momento delicado com relação ao vírus da Covid. Ó Deus, te pedimos que o Senhor esteja confortando os lares enlutados, que o Senhor renove, ó Deus, sobre os teus servos, renove o teu favor, renove as tuas misericórdias, renove, ó Deus, sobre eles o teu cuidado. Fica conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu queria convidá-lo a uma reflexão nesta noite, no livro dos Salmos, capítulo 40. Eu quero dividir com você brevemente aqui uma reflexão, quando a gente explora o tema superando os desafios de um tempo de crise. Superando os desafios de um tempo de crise, de um tempo de preocupações. Todos nós vivemos dias, estamos às voltas com tudo que está nos acontecendo desde março do ano passado. E estamos aqui hoje no Rio de Janeiro, mais uma vez, vivendo dias que nos deixam bastante apreensivos. A despeito de experimentarmos do cuidado de Deus, a despeito de constatarmos o cuidado e o favor de Deus, nós somos confrontados e desafiados todo dia e o tempo todo com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade, com as nossas limitações. Estamos vivenciando isso profundamente nos últimos dias, intensamente. A nossa apreensão ao percebermos que pessoas tão próximas de nós, muito perto de nós, estão sendo afetadas também com essa questão da enfermidade. Outros atingidos com a questão do desemprego, com a impossibilidade de estarem trabalhando. Outros com os desafios que cercam o trabalho em casa, o home office, as relações mais aproximadas, revelando ali que muitos de nós não estávamos preparados para isso, e atritos que antes não eram conhecidos estão sendo experimentados e num nível de tensão assustadora. Então, são tempos difíceis, são tempos de preocupação, e como eu gostaria que nesta noite nós separássemos um tempo para pensarmos sobre como superarmos os desafios de um tempo de crise. Como superarmos? Como eu e você podemos superar? Olhando para a palavra de Deus, nós temos aqui algumas orientações. Salmo 40, eu quero ler com você, escute. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são muito mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Prego retidão na grande congregação, não cerro os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Protejam-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Até esse verso, Salmo 40, do verso 1 até o verso 11. E eu quero pensar, eu queria que você parasse tudo agora, mantivesse sua Bíblia aberta, mantivesse os seus olhos no texto aí, no seu computador, no seu celular, e nós pensássemos juntos aqui em algumas vias, algumas maneiras, alguns passos para superarmos os desafios de um tempo de crise como esse que nós estamos enfrentando hoje. E isso não é privilégio do Rio de Janeiro, município, isso não é privilégio do estado do Rio, isso não é privilégio do Brasil, isso não é privilégio da América do Sul, isso não é privilégio dos países em desenvolvimento, isso não é privilégio do BRICS. Estamos vivendo um tempo de crise hoje no mundo, marcado por essa pandemia, que nos afeta na questão da saúde primária e sumariamente, nos afeta na questão do emprego, do trabalho, nos afeta na questão relacional, nos afeta em diversas instâncias, em diversos estágios. Portanto, convivemos e estamos atravessando dias de turbulência. E eu queria que você considerasse comigo esses passos para que superemos juntos esse tempo. Eu e você, Lírio dos Vales, a Igreja de Cristo, no Brasil e no mundo, os homens e mulheres de Deus, os homens e mulheres que conhecem esta verdade, os homens e mulheres que já leram esse Salmo de Davi inúmeras vezes. Eu queria que você agora colocasse os seus olhos sobre ele, mas de uma maneira diferenciada. Para a gente subtrair juntos daqui alguns passos que eu e você precisamos dar, a fim de superarmos esse momento, superarmos esse tempo que é desafiador, que inegavelmente é um tempo difícil. Primeiro passo, versículo 1, parte A. O texto diz: esperei com paciência pelo Senhor. Primeiro passo, convictamente esperarmos no Senhor da história. Primeiro de tudo, não faça nada. Primeiro de tudo, com convicção, sinalizar para Deus: Deus, estou confiado, estou esperando, estou certo de que o Senhor está no controle. Não tenho dúvidas disso. Diga isso para Deus. Diga isso para si mesmo, para si mesma. Eu e você estamos agora vivenciando o horário da noite.
é noite no Brasil, mas posso dizer uma coisa? O sol está brilhando, o sol está a pino em algum lugar desse planeta. Posso dizer uma coisa a você? Já vivenciei tempos, com 55 anos de história, já vivenciei dias em que o dia virou noite por conta de uma tempestade. Talvez você se recorde de um tempo assim, na sua vivência, na sua história, em que 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, 3 horas da tarde, virou noite, o céu escureceu. Mas isso não significa dizer que o sol não estava lá, brilhando com toda a força e fulgor. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, escute isso. Davi tinha uma convicção, e essa convicção ele fazia questão de alimentar. Convictamente Davi esperava no Senhor de sua história. No Senhor de sua história, com convicção. Eu digo a você, é o primeiro passo para superarmos um tempo de crise, um tempo de tribulação como esse. Com convicção, volte o seu olhar para o Senhor. Incline-se diante dele, reconheça-o como Senhor, como aquele que governa sua vida, seus processos. Tem nas mãos dele sua história. Reconheça-o em todos os teus caminhos. A Bíblia nos exorta a isto. Em todos os teus caminhos familiares, teus caminhos profissionais, teus caminhos pessoais, teus caminhos eclesiásticos, reconheça-o em todos os teus caminhos. Convictamente espere, creia que a qualquer instante Ele pode intervir, Ele pode mudar o curso da história. Esse é o primeiro passo. Isso exige fé. Sem fé, nós não podemos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar dEle com fé, crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé é esse combustível. Fé. A fé gera essa convicção. A fé gera esse experimento, o experimento de que eu e você servimos a um Deus vivo, Senhor da história. Então, vamos superar os nossos dias difíceis, vamos superar os tempos de tribulação. Primeiro passo, convictamente espere no Senhor da história, creia na sua governança. Segundo passo, está aí também no mesmo verso, no versículo 1 do Salmo 40. Davi não apenas diz, esperei com paciência no Senhor, ele também diz no mesmo verso, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Segundo passo, para superarmos um tempo de crise, um tempo de transtorno, um tempo de dificuldades, um tempo de angústia, um tempo de medo, um tempo de insegurança. Quer superar esse momento, esse tempo? Segundo passo, conscientemente busque no Senhor o socorro que você precisa em oração. Busque no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós não servimos a um Deus surdo, nós não servimos a um Deus que nos ignora, a um Deus que tem prazer em ver os que nele esperam sofrendo. Não, nós servimos a um Deus vivo, sensível à voz daqueles que buscam e o buscam em espírito e em verdade. Deus procura a tais que o adorem, que o invoquem, que o busquem em espírito e em verdade. Segundo passo para que eu e você superemos dias difíceis como esse. Segundo passo para que eu e você enfrentemos dias de perseguição, de preocupação, de tensão.
Creia nisto. Servimos a um Deus que se inclina com misericórdia, se inclina com compaixão, se inclina para socorrer os que o buscam em oração. Ele ouviu o meu clamor. Com consciência, eu e você precisamos buscar no Senhor o socorro que só Ele tem para dar, fervorosamente buscar nele. Deus não precisa das minhas orações, sou eu quem preciso experimentar seu cuidado e favor. E quando eu faço, sinalizando minha miséria, minha dor, minha fragilidade, eu faço na esperança de que Ele me socorra. E Ele ouviu o meu clamor. Davi está dizendo isso. Davi está testemunhando da sua experiência com Deus. Eu tenho absoluta certeza que o irmão e que a irmã também têm as suas respostas de oração. Eu tenho absoluta certeza que na condição de homem, de mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus, não importa quanto tempo de vida cristã, não importa a sua idade, não importa o seu conhecimento cultural, a sua formação acadêmica, não importa. O que importa é esta verdade: Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou e revelou o seu cuidado, o seu interesse para comigo. Ele se inclinou e sinalizou para mim com conforto, com alento, com encorajamento, e me disse: você não está sozinho, eu estou aqui, você não está sozinha, eu caminho com você, eu te sustento, eu sou o teu provedor, eu te amparo, eu te acolho, eu estou aqui. Superar os desafios, superar dias de crise, superar dias de tribulação e angústia, é para homens e mulheres que conscientemente buscam nele o socorro através da oração, de uma vida de oração. Terceiro, está no texto bíblico: superaremos nossos dias desafiadores, superaremos esse tempo de preocupação, superaremos esse tempo de angústia e de insegurança, superaremos, e deveremos fazê-lo desde já, com uma atitude, a atitude que o versículo 5 aponta para mim e para você: gratidão. Com gratidão, eu e você precisamos resgatar, precisamos recordar os feitos do Senhor, a fim de mantermos acesa a chama da nossa esperança. Davi nos ensina isso nesse salmo. Davi nos ensina isso. Davi não apenas diz: tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmando os meus passos. Davi não apenas diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Davi diz ainda, lá no versículo 5, muitas são, ó Senhor meu Deus, muitas são as maravilhas que tens operado para conosco. Sabe o que Davi está dizendo? Davi não está falando apenas da sua experiência daquele instante. Davi está olhando para trás e dizendo: Senhor, que coisa extraordinária é esse teu cuidado, que coisa sobrenatural é esse teu favor. Senhor, como pode tu me amar dessa forma? Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Senhor, são obras maravilhosas. Senhor, verdadeiros milagres. Você se lembra? Você se recorda? Você seria capaz agora de fechar os seus olhos e lembrar de alguns desses milagres,
dessas obras maravilhosas, dessas obras surpreendentes. Quantas vezes Deus não nos surpreende na nossa caminhada? Quantas vezes Ele já não te surpreendeu na sua caminhada? Entrando com provisão na sua vida, concedendo livramento, abrindo portas, restaurando a saúde, promovendo cura nos seus relacionamentos. Quantas vezes Davi está dizendo: muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Precisamos resgatar isso, precisamos com gratidão recordar os feitos do Senhor, a fim de que, recordando esses feitos, recordando esses cuidados, mantenhamos acesa a chama da nossa esperança. Sabe por quê? Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz: porque nele não há sombra de variação. Nosso Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Não há sombra de variação, é o mesmo Deus. Nesses 55 anos de caminhada, de existência que eu conto, são inúmeros os favores, as misericórdias, as intervenções, as provisões, os livramentos. Não dá, eu quisera, mas eu não posso, minha mente é falha, limitadíssima. Muitos, eu já nem sequer seria capaz de mencionar e citar, porque a minha memória não registrou, apagou. Davi está dizendo: quantas maravilhas! O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que opera as maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos superar os nossos tempos difíceis. Olhe para trás. O Senhor da história não mudou, Ele continua agindo e cuidando de você. Ele continua cuidando de cada detalhe da sua caminhada, da sua existência. Ele é o mesmo Deus que agiu na história dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, na minha e na sua história. Encerrando, quarto e último passo que eu e você precisamos dar para enfrentarmos e superarmos os desafios de um tempo de crise como esse que estamos vivendo. Quarto e último, além de que com convicção eu e você precisamos esperar no Senhor da história, confiadamente esperar e dizer para Ele: eu creio, eu estou aqui, Senhor, e reconheço que a minha vida está nas Tuas mãos, a minha história está nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor está no governo. Convictamente eu espero pelo Senhor, espero no Senhor. Além disso, conscientemente buscar nele o socorro em oração, conscientemente buscar nele a direção, a orientação, o livramento. Terceiro, com gratidão recordarmos os seus feitos extraordinários e assim mantermos a chama da nossa esperança acesa. E quarto, encerrando, confiadamente buscarmos o centro de sua vontade, a fim de fazer valer a vontade dele para as nossas vidas. Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida hoje? Para as nossas vidas? Para esse país? Qual é o centro da vontade de Deus? O texto diz assim, escute isso, versículo 8, Davi vai dizer: deleito-me, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sabe o que isso quer dizer? A minha alegria, o meu prazer está em colocar minha vida nas tuas mãos, em colocar a minha vida aos teus pés e dizer: Senhor, cumpra-se a tua vontade, faça o teu querer,
glorifica o teu nome através da minha existência. Onde eu for, onde estiver, trabalhando, estudando, construindo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Davi diz: tenho prazer, deleito-me, me toma o coração, me enche de alegria, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Fazer a tua vontade. Que essa seja também a minha e a sua preocupação em tempos difíceis. É muito mais fácil fazermos a vontade de Deus quando as coisas estão a nosso favor. É muito mais fácil dizermos que estamos no centro da vontade de Deus quando tudo nos é favorável. Agora, Deus requer de mim e de você que persistamos, que perseveremos, a fim de fazermos valer seus propósitos, sua vontade, seu querer, mesmo em tempos difíceis como os que estamos vivendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, da minha e da sua vida, nos auxilie, nos sustente, nos renove o ânimo, nos ajude a perseverarmos, para que em breves dias, superemos esses dias desafiadores, esses dias de tribulação e preocupação, mas que também são dias de aprendizado, de testemunho, dias em que eu e você podemos enumerar as maravilhas do Senhor, porque Ele continua sendo Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, obrigado por esse instante, obrigado por tua palavra. Aplica essa palavra ao coração de cada um dos teus servos, abençoa-os, nos dê uma semana na tua presença, renova sobre nós o teu cuidado e favor, em nome de Jesus, amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo, e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu